Olha, pessoal, você sabia que 70% das pessoas que se sentem frustradas ao não conseguir cumprir metas? É isso? É. Jaime Ansiedade vai mostrar como definir objetivos realistas e, principalmente, como se reerguer quando as coisas não saem como planejado. Porque muitas vezes, como futebol, a gente planeja uma coisa, não é do jeito que a gente quer, mas a gente tem que entender, olha, o que é que eu fiz para corroborar com isso? Eu agi assim, não agi, fiz isso. Vamos ver com o Jaime Macedo, vai lá. Pois é, estamos começando o segundo semestre do ano e aí vem aquela preocupação para muita gente de se programar para o restinho do ano, mas também tem aquelas pessoas que deixam acontecer. Mas estamos aqui para saber como se programar. E quem vai explicar isso é Daniele Souza, que é uma psicóloga que já tem experiência nisso. É possível se planejar, Daniela, para os 6 meses, 1 ano, 1 mês? Isso é real? Olá, sim, é possível. O momento agora é de recalcular a rota, né? Então, no final do ano, na virada de ano, a gente começa a criar muitas expectativas. Então, são mais expectativas do que planejamentos. E quando a gente chega na metade do ano, né, foi embora, passou o São João, um ano acabou. Né? Então, a gente começa a se preocupar com as expectativas que a gente criou e não conseguiu alcançar, né? Porque não houve uma análise, não houve um planejamento, né? Não houve uma estrutura para que a gente conseguisse alcançar esses objetivos. Então, vale muito a pena a gente recalcular a rota nesse momento, né? E a gente buscar quais são as nossas prioridades para esse segundo semestre agora do ano de 2025. Tem uma das coisas que eu conheço muita gente que tenta se programar e não consegue, que é em relação a fazer exercícios físicos para perder peso, né? Isso é quase todo mundo. Eu vou começar, nunca começa ou se começa, para. E aí vem a frustração, né? Exatamente. Eu sou até suspeita em falar, né? A frustração também passa pela psicóloga, né? Mas realmente é algo que nós precisamos priorizar. Nesse momento, é o momento de se recalcular das rotas, né? E ver qual é a prioridade, se é a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua saúde financeira, porque a organização financeira também traz saúde, gera bem-estar. Então, a gente tem que fazer uma análise com o que nós temos, né? E colocar em prática segundo aquilo que a gente planeja para que a gente consiga alcançar essas metas, esses objetivos. Estamos no segundo semestre, mas ainda dá tempo. E tem aí pesquisas que mostram, às vezes, que 70%, né, das pessoas se decepcionam porque não dá certo. E aí cai naquela frustração. Como recuperar essa autoestima para recomeçar? Justamente, é como eu disse no início, não são metas que a gente projeta no final do ano, e sim expectativas que a gente cria. Então, com a expectativa criada, vem a frustração, porque nem sempre a gente vai conseguir pôr em prática tudo aquilo que a gente sonha, né, as promessas do final de ano. Então, nesse momento, a gente precisa sentar, parar, refletir, né, e buscar o melhor caminho nesse momento para que a gente possa, como é que eu posso dizer, a gente possa conseguir recomeçar, né? Pegar esse tempo que a gente acha que foi perdido e investir ele de uma forma mais proativa, otimizando esse tempo, né? Então, a busca muitas vezes pela ajuda profissional para a recuperação dessa autoestima, ela faz com que essa rota ela comece a caminhar pelas eiras corretas. Pela sua experiência, tem alguém que planeja e dá certo e fica, olha, deu tudo certo, ou sempre tem aquela oscilação? Sim, tem pessoas que planejam e dão certo, né? As pessoas que elas têm um foco. Esse é o segredo, o objetivo, analisar, você prospectar, você fazer com que as suas metas elas sejam alcançadas, elas tenham começo, meio e fim. Então, muitas vezes, a gente não consegue chegar a esse final, a esse objetivo, porque a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. A gente quer fazer muitos projetos, né? A vida fitness, né? A vida financeira, é a carreira, é o estudo, é o trabalho, tem que dar conta de tudo e de todos. Mas a gente precisa entender que somos as pessoas mais importantes e temos que estar em primeiro lugar. Então, o que é prioridade para mim? O que é importante para mim? Então, começar e terminar uma atividade, um projeto, um sonho, seria o ideal. Então, não é colocar tantas coisas, e sim você começar e terminar aquilo que você almejou. Às vezes, uma meta que ela é alcançada, um projeto que ele é alcançado, ela é bem mais produtivo do que várias atividades que você acaba se sobrecarregando e adoecendo mentalmente, fisicamente, e aí a ajuda profissional é necessária nesse momento. Bom, entenda o seu perfil. Você vai se dar bem na vida, né? Entenda. Meta por meta, passo por passo. Não adianta dar 2 passos e retornar 3, e retroagir 3. Então, busque coisas primeiro que você consegue. E depois
quando você der o primeiro passo, você vai tentar dar um segundo, mas jamais preparado, não é isso? Concorda? Não se frustre se na primeira não der certo, insista. Não seja também aquela pessoa que na primeira crítica abandona. Eu sou a prova viva, não como jornalista, mas como árbitro de futebol. Quando eu fui fazer o curso, muitos disseram, rapaz, tu não dá não, tu não é nem da área, porque acho que 90% de quem é árbitro de futebol ou é professor de educação física ou é aluno ou cursado de educação física. É do ramo da educação. Eu era o único patinho feio, que eu era policial, fazendo o curso de quem já era árbitro de futebol. Olha só, eu nem roupa tinha. Eu lembro que minha mamãe, falecida, foi lá no antigo Rei dos Esportes e comprou para mim uma bermuda, um meião preto e uma camisa amarela. Um apito, um cartão vermelho e um amarelo. Disse, não, enfim, e um tênis de futebol society. Porque ela disse, olha, se não der certo, você também não perde nada. E sabe onde eu cheguei? Longe, né? Deus abençoou. Eu tinha um dom e não sabia. Claro, você vai aprimorando, tem críticas, elogios e tal. Nunca baixar a cabeça, reconhecer os erros, isso é importante. Você tem que, os erros, melhorar, não é ficar zangado com ninguém, não.